Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. O homem que não gosta de dinheiro e que não aceita oferta nem doação. Hoje nós vamos ler Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Séquito é um grupo de pessoas ilustres que acompanham o rei. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e sua iniquidade foi tirada, e purificado foram os seus pecados. Depois disse Deus: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até quando dissolver as cidades e fique sem habitante no meio delas? Esse povo ouviu de coração dobre. Esse povo não me quer. Esse povo louva-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui em Mateus 13, Jesus diz: e tendo Jesus saído de casa naquela manhã, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves do céu e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Choveu, nasceu, mas vindo o sol secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. A outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E cercando-se dos discípulos, disse: por que falas em parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que se dá, se terá, e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, se terá tirado. Por isso eu falo em parábolas, porque vendo não ouvem, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não percebereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos, e fechou-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Bem-aventurados são os vossos olhos que veem, o vosso coração que se abriu para a palavra de Deus. Aqui fala em 2 Tessalonicenses
Aqui fala: vós lembrais que essas coisas dizia enquanto Jesus estava conosco. Agora vós sabeis o que detém, para que o próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera, chamando o bem de mal e a verdade de mentira. Somente a um que agora resiste até do meio se tirado o Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, que o Senhor desfará com o sopro da sua boca, quando virá com o seu resplendor, em cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar-se. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha só. E para que sejam julgados todos que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A palavra de Deus fala constantemente, em 2 Crônicas, ele disse assim: quem irá a enganar o rei Acabe para que suba a Ramote Gileade e caia morto? Um disse de um jeito, outro disse de outro jeito, e saiu o Espírito do Exército de Deus, disse: eu irei. Ele disse: com quem? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus disse: ótimo, sai e faz assim. E o profeta diz: eis que Deus pôs um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Os profetas da terra, as igrejas evangélicas, os padres, os pastores, todos foram ungidos por Deus com espírito mentiroso para enganar o povo que não quis a verdade de Jesus, não amou Jesus de coração, louvou com seus lábios, mas o coração está longe de Jesus. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. É o que Deus está fazendo, pondo governadores mentirosos, presidente mentiroso, justiça mentirosa, pastores mentirosos, padres, evangélicos, espíritas, todos mentirosos, para enganar o povo, para que vão para o inferno, porque recusaram o amor a Jesus para se salvar, terão que crer na mentira de Satanás para se perderem, para ir para o inferno por justa causa. Isso é Deus. Deus não mente jamais, mas Ele envia espíritos mentirosos para enganar o povo da terra, ungindo pastores com espírito de mentira para iludir o povo, porque recusaram a verdade de Jesus. Eu prego a pura verdade amarga como ela é, para salvar a tua alma, ó pecador. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu bolso, eu quero o seu coração arrependido e aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que não pereça no fogo do inferno, antes vá para a glória celestial. Jesus disse: aqueles que creem em mim estarão comigo, aonde eu estiver estarão comigo, eu serei o seu Deus, eles serão os meus filhos. Os filhos ficam no reino de Deus, o servo não fica, mas o filho fica. Me desculpe. Essa é a palavra que Deus fala para que as pessoas, Isaías 5 ele fala: agora contarei uma história do meu amigo. O meu amigo tinha uma videira no outeiro fértil, cercou e limpou as pedras, plantou excelentes mudas, ele ficou nela um lagar e uma torre. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas amargas. Agora vós, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai vós entre mim e a minha vinha, que mais eu tinha feito para salvar, que eu não fiz? E como esperava que deu uvas boas, e deu uvas bravas. Mas o que eu vou fazer agora? Falarei, saber que eu vou fazer na minha videira. Tirarei a cerca para que sirva de pasto, derrubarei as paredes para que seja pisada pelo gado, e tornarei em deserto, não será podada nem escavada, crescerão nela sarça e espinheiro, e as nuvens darei ordem para que não derrame água sobre ela. A minha vinha me traiu, o meu povo me traiu, disse Deus, por isso afoguei no dilúvio como cães, queimei como vermes em Sodoma e Gomorra,
E o inferno está preparado com requintes de perversidade para o diabo e seus anjos. E todo aquele que desprezou Jesus e aceitou circuncisão, aceitou dízimo, aceitou guarda-sábado, qualquer coisa da lei é inútil. Jesus é suficientemente sozinho para salvar. Crê no Senhor Jesus. O sangue derramado de Jesus serviu para lavar os nossos pecados. Somente o Cristo pode salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único elo que une os homens a Deus. Ele é o caminho, a verdade, a justiça que nos leva para o paraíso celestial. O Éden, que foi no jardim do Éden e foi recusado por Adão e Eva, e hoje está lá no céu. E todo que não crê em Jesus vai para o inferno. Jesus ergue os braços e diz: adore-me de todo o coração, ou te mandarei para os quintos dos infernos. E Jesus morreu de braços abertos, chamando os pecadores para que se arrependam. Não que dê dinheiro, que dê glória, que se arrependam. Jesus está interessado no seu coração e não no seu bolso. Porque Jesus disse: é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque depois Jesus se tornaria rico para depois mandá-lo para o inferno? Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor que aceitou essa mensagem. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança ao povo do YouTube. Lembrança a Lola. Lembrança àqueles filhos que não conheceram seu pai. Lembrança aos meus inimigos que falam mal de mim. Glória a Deus por isso. Até outro dia, se Deus permitir, que se velho continue pregando sua verdade crua, amarga, que não agrada as pessoas, porque nem Jesus agradou as pessoas. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler aqui o Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui a palavra de Deus fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ser bem-aventurado aqui nessa terra, irmãos, não é você conquistar bens materiais, conseguir conquistas em todas as áreas da sua vida. Mas ser bem-aventurado diante de Deus é você vencer o mal. Aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque nós temos que andar fazendo a vontade de Deus, ser bem-aventurado diante de Deus na nossa vida. Ser bem-aventurado é você vencer o mal, você negar os prazeres, coisas erradas que fazem com que você seja desagradável a Deus, os vícios, a bebida, a prostituição, fugir dessas coisas que desagradam a Deus, porque quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai te orientar para que você se afaste de tudo isso que é mal. Ele tira isso de você, você não tem mais desejo por essas coisas ruins. O inimigo vai tentar você, mas você tem que ser um bem-aventurado, vencendo as tentações do inimigo, sendo bem-aventurado, fazendo aquilo que agrada a Deus, sendo bem-aventurado, se afastando do mal, para que você possa conseguir a vitória aqui, que é seguir nos caminhos de Deus, não se assentando com os ímpios, seguindo aquelas coisas erradas que desagradam a Deus.
Seja bem-aventurado, bem-aventurado diante de Deus, não nos seus bens materiais, naquilo que você conquista, que isso são coisas terrenas, não são as coisas de Deus, as coisas espirituais. Porque para vencer o mal, você tem que se afastar, você tem que ter forças para vencer o inimigo. E assim você será um bem-aventurado aqui, porque há de conquistar a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.